Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa, para mais um Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa bem importante, bem especial para a escola, né, que é o Bruno, o arquiteto da escola, né, que desenhou todo o projeto, além de ter quase 2 metros de altura, muito competente também, vai bater um papo com a gente aqui hoje. Olá Bruno, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? Muito obrigado pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. Bacana. A gente tem uma finalidade no nosso Interacast, Bruno, que normalmente a gente tem conversas pedagógicas, né? Então é bem Sim. bacana, né? A gente sempre ouve, né, que a educação tem que ter múltiplos olhares, né? Então trazer aqui um arquiteto que fez um projeto para a escola, né, que continua aqui dentro da escola, né, com frequência, né? Você sempre está aqui, também é bem importante para o nosso Interacast. Então acho que vai somar muito. Sim, legal, bacana. É importante também eu fazer um parecer aqui da minha profissão. Eu sou arquiteto, mas eu sou especializado em arquitetura escolar. Que legal. Então, assim, não é só não foi só o projeto pensado na arquitetura, Sim. mas também. Não foi um simples projeto como um a mais, né, Bruno? Isso, exatamente. Então é da nossa área, da nossa alçada, então entender de arquitetura e entender de pedagogia, né? Claro. Né? Ô Bruno, eu tenho um carinho muito especial, não só pela Interativa como um todo, né? Eu conheci a unidade quando ainda era lá na Paraná, né? A unidade que Sim, hoje está em Santa Cândida, né? Conheço a Deise e a Franz há muitos anos, mas aqui em Colômbia em especial, eu visitei a escola quando ela ainda estava na lama, né? Quando os prédios estavam na metade ainda, né? Então eu conheci a obra no início, né? legal. E depois ver a escola desse jeito, e me orgulha muito trabalhar aqui na unidade de Colombo também, porque eu vi nascer, né? Eu sempre falo assim, acho que eu sou o funcionário mais antigo, porque eu vim aqui antes de todo mundo começar a trabalhar. E saber, né, que tem as suas digitais aqui também nesse projeto é bem bacana. Sim, legal. Para a gente também é um orgulho, né? Então, assim, Sim. é o nosso filho. Então a gente viu a concepção, né? Então eu lembro da primeira vez que a Francis entrou em contato comigo. Então ela me mandou uma mensagem, falou: Ah, você que é o arquiteto do Rogério, era um cliente meu, em comum com elas, né? Que elas conhecem. E ela falou: Ah, nossa, eu vi o teu projeto para ele, que legal. E então eu lembro como se fosse ontem, desse nosso primeiro contato. E de lá para cá, todo o desenvolvimento do projeto, todo o estudo que a gente fez para entender da pedagogia Freinet, que eu não conhecia, e enfim, todo esse desenvolvimento, e os primeiros esboços, e as apresentações para elas. Então, a gente estar aqui hoje, né, com a escola construída, funcionando, e é um motivo de muito orgulho, e a nossa maior satisfação é ver os alunos usufruindo do espaço, né? Então, eh, não tem retorno melhor para a gente, é um sentimento melhor do que ver a criançada aí, os alunos usufruindo em cada cantinho, né? Usando da forma que tem que ser, né? Dando usos novos que às vezes a gente nem imagina que pode acontecer e eles estão ali e fazem. Então isso que é muito legal. Então a gente fica Que muito feliz bacana, mesmo. Bruno, que bacana ouvir você falar, enquanto profissional e enquanto membro também de todo esse projeto, né? Ô, Exatamente. Bruno, já pegando de primeira aí, né? Eu queria que você falasse um pouco da concepção, né? Da inspiração do projeto, como que nasceu, né? Para ser o que é hoje, né? Fala um pouco disso Sim, para nós. sim. A primeira coisa que a gente fez foi estudar a pedagogia. Eu não conhecia a pedagogia Freinet, eu nem sabia que tinha uma escola Freinet aqui em Curitiba. Então, quando a França e a Desirê me chamaram e falaram, eu fiquei muito curioso, né? E Sentido desafiado, né, Bruno? bem desafiado. Porque eu estava acostumado a trabalhar com as escolas, né? Mas as escolas mais tradicionais. Uhum. E aí veio uma pedagogia diferente. Falei, opa, que legal, vamos estudar, né? Então, e aí a gente tem um mix ali, né? Uhum. Eu estudei a pedagogia e as limitações do terreno. Então, a gente verificou o terreno, então aqui a gente verifica a topografia, insolação, a legislação, né? O que pode, o que não pode, o que é obrigatório ser feito. Sim. Então, a legislação são as principais condicionantes que a gente tem para o projeto, Uhum. né? Então, Uhum. tudo que não pode
a gente tem que saber, Sim, né? E aí o que resta é o que a gente pode. Então, assim, sim. e depois, a, a- aí entendendo isso, entendendo o terreno, insolação, vegetação, tudo que tinha aqui, eu fui procurar eh, compreender ali a pedagogia e como que a arquitetura ela ia conversar com a pedagogia, que isso é muito importante, né? Porque um projeto ele pode ou ajudar ou atrapalhar no Sim. desenvolvimento Uhum. do professor ali, da aula. Eh, e eu achei muito interessante, né? Então, assim, é uma pedagogia que surgiu ali no início do século XX, francesa, uma França pós Primeira Guerra, então ali toda a comunidade, né, em frangalhos ali se recuperando e aí vem o Freinet com esses princípios e coloca ali como princípios que a pedagogia tinha que ser muito a vida real, né? Então, a colaboração entre os alunos, a autonomia deles, né? E a honestidade. Então, bom, aí falei assim, bom, tem que ser uma obra honesta, tem que ser Uhum. uma obra da vida real, Sim. né? E aí já emendando um pouco, é por isso que você vê uma escola hoje que tudo é aparente. Então, assim, ela é uma obra real. Você vê o tijolo, você vê o encanamento, para onde vai, de onde ele sai, você vê como é que passa a água, você vê como é que os tijolos são assentados, que os pilares existem, que as vigas existem, que o forro só existe em determinados lugares, outros lugares é a própria telha. Então, tudo isso é, é uma obra honesta. Não tem nenhuma superficialidade, né? Uhum. A gente não escondeu nada aqui. Sim. Se tem um cano, ele vai estar ali. Se tem um pilar, ele vai estar ali. O chão é da forma que tem que ser. Uhum. Então, isso eu senti que foi muito bem alinhado com a pedagogia. Uhum. Além disso, também envolve outras questões de custos, questões de prazo. Então, tudo isso, a gente chegou ali a uma conclusão de que a construção ia acontecer, ela não precisava de nenhum adendo a mais para esconder nada. Então, ela ia sendo levantada e ia ficando pronta, né? Então, tanto que é uma obra que foi entregue antes do prazo, Sim. né? E é muito legal. Então, assim, e aí você começa a entender um pouquinho por que dessas escolhas, né? As escolhas de material, de método construtivo, de cores, tudo isso tem o seu significado. Com certeza. Ô Bruno, você falou do terreno, né, essa questão da insolação, tudo que tem que atender a legislação, Sim. e o terreno estava muito fora, não estava, teve que fazer ajustes, enfim. Como que foi isso, essa parte É, do terreno específico? o terreno, ele tinha uma característica, né? Um terreno em aclive, e a gente, então, optou por tentar mexer o menos possível no terreno. Uhum. É, então, a escola, se você olha, ela está deslocada um pouco da frente da rua. Isso tem alguns motivos. O principal é para a gente criar uma grande canaleta de acumulação para não tentar diminuir um pouco o impacto dos carros ali na rua, né? Porque a gente sabe que é uma via bastante movimentada, então a gente tem uma canaleta de acumulação grande aqui. Os pais entram, tem que fazer uma volta pelo estacionamento para chegar no embarque e desembarque, e no meio disso a gente tem o estacionamento. Então, o estacionamento e esse embarque e desembarque, eles estão no nível que o terreno sempre foi. Foi mexido muito pouco nele, na topografia, e a escola ela está aqui em cima justamente por causa disso. E tanto que você olha o bloco A, ele está no nível, o bloco B está num meio nível acima, Uhum. também para aproveitar essa topografia. Então a gente tentou aproveitar, interferir o menos possível no terreno, Uhum. né? Claro, teve alguns cortes que foram precisando fazer, né? Por exemplo, a quadra ali, a gente teve que planar um pouco, porque a quadra tem que ser plana, reta, mas no geral foi muito legal, foi muito bom, a gente conseguiu aproveitar o máximo possível. Bacana. Quando a gente fala em funcionalidade pedagógica, a gente que está dentro da escola aqui todo dia, a gente percebe isso, a gente vai apresentar para os pais, né, para as novas matrículas e os alunos,
A gente percebe a ventilação cruzada, que foi muito bem pensada, toda a estrutura, mas acho que é importante falar isso para quem tem filho aqui na escola e às vezes não sabe disso tão detalhadamente. O projeto, então, foi pensado para esse uso pedagógico, né, Bruno? Como você disse, não foi apenas uma obra, vai lá e constrói. Vocês Hum, pensaram desde o estudo da pedagogia, né, Freinet, para o uso pedagógico mesmo diário, né? Então teve esse zelo, né, Bruno? Esse cuidado, né? Exatamente. Então, tanto na disposição da escola, que a gente optou por uma disposição norte e sul, Uhum. para evitar tanto o sol do leste, quanto principalmente o sol do oeste, que é um sol que é muito castigante, né, principalmente no verão. Uhum. Então, assim, é, norte e sul, no norte você pega bastante claridade, Uhum. mas não um sol direto entrando lá no fundo da sala de aula. A claridade entra, mas o raio solar não. E o sul também. Por mais que a gente esteja num clima frio, a gente pega bastante claridade, e não insolação direta. Então, a gente vem notando nos últimos anos, principalmente para quem é de Curitiba, sabe que Curitiba o clima não é mais o mesmo. A gente está num clima ascendente, muito calor, calor muito extremo, e, e antigamente a gente tinha, Curitiba era mais fresca, e agora não. Agora nós temos curtos períodos Uhum. de inverno, né, de frio Uhum. intenso, Uhum. e maiores períodos de calor. Então, assim, a gente já pensou nessa estratégia para o futuro, porque uma obra ela não é para 5, 10 anos, né? A obra é para 20, 40, 50 anos. Sim. Uhum. Então a gente tem que olhar lá para frente também. E então essa foi a disposição que a gente achou mais interessante para as salas de aula. E aproveitando isso, você nota que as salas têm bastante janela, muito pano de vidro para entrar bem a claridade, para Sim. aproveitar. Então, Uhum. essa situação que a gente fez, né? Uhum. é, as janelas abrem bastante, e nós temos ali para a questão do inverno, por exemplo, as janelas superiores. Então, tanto para fora quanto internamente, nós temos umas janelas que são mais altas que a altura da cabeça das crianças, dos professores. E isso serve para uma ventilação de higienização. Então, no inverno, que a gente tem um frio, a gente abre as janelas de cima, a ventilação passa por cima das cabeças e vai, renovar o ar internamente das salas. Então, isso que é importante. Uhum. Que bacana, né? Ô Bruno, falar um pouco de sustentabilidade e meio ambiente, tá? Eu imagino que também todo o projeto também teve um olhar voltado para isso, né? Sim, exatamente. Então, como eu mencionei, a obra já nasceu praticamente pronta. Ela era levantada e não tinha muito o que se perder. Sim. Estrutura pré-fabricada, então Uhum. os pilares, as vigas já vieram prontos, as lajes já vieram prontas. Então, massa, desperdício de material, aqui foi muito pouco, porque os blocos são aparentes, você não precisa de chapisco, não precisa de reboco, que isso perde uma quantidade considerável de material. Caixaria, muito pouca, porque foi mais para fundação, o resto estava tudo pronto. Uhum. As telhas são telhas de aço, o telhado é de aço, então tudo é industrializado aqui praticamente, né? Uhum. Então, assim, o desperdício foi mínimo. Tanto que é uma obra cumpriu cronograma, cumpriu orçamentos, né? Então a gente não teve desperdício nesse sentido, né? Então, nesse ponto, a gente foi pensado nisso também, né? Então, assim, porque hoje a gente tem um grande desafio. A construção no Brasil ela é muito arcaica. É, é uma obra artesanal, né? Você tem lá tijolo, empilha um tijolo em cima do outro, daí trava a parede, daí faz caixaria, concreta, depois sobe mais parede, bate laje, escora. E nós temos um problema latente, que é a falta de mão de obra. Então, hoje, para você arranjar um pedreiro, para você arranjar um servente, é muito difícil. Então, a gente está num momento muito complicado da construção também. É uma transição, tem os dois lados. O lado bom significa que
É, a gente vai ter que qualificar a mão de obra para o futuro, vamos ter que qualificar os materiais, vamos ter que repensar o modelo de construção E de material também, muitas vezes, e né? de material também, exatamente, né? Eu sempre achei que a construção ela é engessada, né? É uma obra que você faz ali e você não vai tirar ela amanhã ou depois, ela vai durar muitos e muitos anos. Mas não deveria ser assim. Na minha visão, a construção tinha que ser que nem um carro que você pode trocar, ela pode crescer junto com a família, ela pode crescer junto com a empresa, e não, ela é muito limitada hoje, né? Então, assim, é, a gente precisa olhar para isso, para as novas tecnologias, para a capacitação de mão de obra, então, ou para a falta dela no futuro também, né? Que também pode acontecer. Mas, então, eu acho que a gente tem muito a olhar isso para frente ainda, né? E eu vejo que ah, isso é uma oportunidade para essa geração que está vindo. Hoje, esses alunos que estudam aqui, quem sabe eles não se motivam a olhar a construção do jeito que ela é e começam a fluir a criatividade, né? E de repente vão estudar ali engenharia de materiais, a engenharia civil, a arquitetura, serem pesquisadores e serem inovadores, né? Então, assim, é bom que a obra como ela é hoje, principalmente aqui da Interativa, que, como eu falei, é uma obra honesta porque ela mostra o que realmente ela é. Quem sabe ela não é um incentivo para eles falarem assim, puxa vida, olha só, eu estudei numa escola que eu via que era um tijolo empilhado em cima do outro, tinha as vigas e era uma obra que está ali, mas e por que eu não posso criar uma coisa que de repente eu queira mudar o formato da sala de aula de um dia para a noite e posso fazer isso, ter essa mobilidade, né? Com certeza. Então, isso é bastante interessante. Isso é um desafio que as próximas gerações Claro, vão ter que ter, né? é. Ô Bruno, agora me fala um pouco do desafio. O que que você, nesse projeto todo, você acha que foi mais desafiador de vocês terem que adaptar, ou criar, elaborar, ou vencer ali? É. O mais desafiador do Brasil, como geral, é a burocracia, né? Sim. Então, essa é a mais desafiadora, é a mais preocupante. Por mais que a gente faça tudo certo dentro das leis, o processo burocrático, Como um ele, como todo. um todo, ele é bastante desafiador, né? Mas, de fato, eu acho que o maior desafio foi, como todo projeto escolar, é trazer a pedagogia unida com a construção. E como eu falei, a construção ela é engessada, né? A gente não tem mobilidade para eu quero tirar essa sala daqui hoje, eu quero levar ela para o meio do pátio, para os alunos estudarem ali, ou lá para o meio do bosque, né? Então, como que a gente alia uma pedagogia Freinet, né, que é de muita colaboração, é, numa obra que vai ficar ali daquele formato por muito tempo, né? Então, esse de fato foi o maior desafio que a gente teve, né? E aí, como que se resolve isso? Bom, então, vamos fazer ali uma escola com salas amplas, um pátio central. Se uma das filosofias é a cooperação Uhum. e a autonomia dos alunos, a auto-organização, vamos fazer os alunos convergirem em algum momento, todos eles. E aí nós criamos, então, o pátio central, onde as salas do bloco A elas se convergem para o bloco central, e nós temos uma ligação intrínseca com o bloco B, que é uma rampa e uma escada que ligam os dois prédios. Se você vai lá no bloco B, você tem a escada de emergência, lá no final. Sim. Mas a escada principal, o acesso principal, é pelo pátio do bloco A, é pelo pátio central. Então, todos os alunos circulam pelo mesmo lugar. Ok, aí nós temos a educação infantil, que está reservada, está separada, é uma questão de segurança, uma questão pedagógica, mas eles também passam, circulam ali,
né, pelo mesmo trajeto que as outras crianças circulam, né? Então, assim, são pequenos detalhes que no dia a dia contribuem com o desenvolvimento pedagógico, socioemocional das crianças, né? Então, eu acho que a gente foi bem feliz nessas soluções aqui. Com certeza. Que bacana, Bruno. Bruno, passa tão rápido, né? A gente já está indo para a reta final Olha do só, papo, né? A que gente legal. aprende muito. Bruno, eu queria que você falasse um pouco da sua área, da arquitetura, né? Como você bem disse, né? A gente tem aqui até a terceira série do ensino médio, né? Então a gente Sim, tem alunos aí que fizeram a UFPR domingo passado, né? olha que legal. Vários prestaram para engenharia, inclusive. Conta um pouco aí da sua área, né? Dos desafios. Eu sei que muitas vezes a gente romantiza, mas tem um lado também a dificuldade, né? O trabalho árduo, né? Tem bastante, bastante. A arquitetura não é só glamour como pintam, né? Então, assim, é, a arquitetura ela tem várias áreas. Então, você começa, todo estudante de arquitetura, todo recém-formado, começa projetando um banheiro para o tio, uma cozinha para a tia, né, coisas pequenas. E faz parte do processo evolutivo você iniciar assim, né? O curso de arquitetura é muito amplo, porque é arquitetura e urbanismo. Então a gente começa desde um projeto de interiores até um planejamento urbano. Então, assim, é um curso muito extenso, muito condensado, porque são só 5 anos, é muito conteúdo para pouco tempo. E você tem as áreas da arquitetura também. Então, a gente sai da faculdade fazendo projetos de interiores, projetando casas, mas no decorrer do tempo você pode começar a tentar encontrar uma área interessante para você. Então, a arquitetura você pode atuar na parte de interiores, na parte de movelaria, decoração, objetos de decoração, tem esse lado. Daí você pode ser um arquiteto de residências apenas, pode ser do ramo imobiliário, então projetar prédios. É, Aí existem alguns ramos mais específicos, né? O urbanismo, propriamente dito, então que você vai lá e projeta é, praças, ruas, planos diretores de cidades, né? Que são muito importantes, toda cidade tem que ter um plano diretor. Depois tem a arquitetura escolar, que é o meu caso, né? Arquitetura hospitalar, arquitetura hoteleira. Então a gente tem também uma ramificação ali dentro da arquitetura que você pode se especializar. Cenografia, é, consultoria para filmes. Sempre que você vê um filme, você vai ver lá um arquiteto que está junto lá fazendo consultoria, né? Então, Ok. ele é bem pulverizado, né? Até a gente se encontrar demora um pouco, né? Para você entender o que você quer de fato, muita gente sai da faculdade muito muito cru ainda, né? Eu meus pais trabalhavam na área de educação, então a escola era um meu quintal de casa, né? E eu tomei gosto por isso e fui para essa área. Então me especializei, claro, né? Então assim, há 18 anos eu trabalho com arquitetura. E há 18 anos eu trabalho com escolas, com colégios, e aí fui com o tempo me especializando não só em cursos de arquitetura, mas também em cursos de outras áreas. Então, assim, área do direito educacional, área da pedagogia, da psicomotricidade, da ludicidade, né? Então, assim, são várias. A gente tem que ser multicultural, né, para poder entender um pouco de tudo. Então, isso é muito importante. E eu acho que todas as profissões hoje, elas estão passando por um momento delicado, né? Então, com a chegada da inteligência artificial, principalmente, a gente está tendo que se adaptar, né? Então, como fazer isso? Acho que ainda ninguém está bem Tem a ciente. receita pronta, né? Tem, né? Então, é verdade. Mas eu acho que a inteligência artificial ela vai ser uma ferramenta para a gente, Certeza. né? Então, assim, ela também não é tudo ainda que pintam, que falam, né? Então, ela não está nesse nível de desenvolvimento, Com certeza. falta muito ainda, mas ela vai ser uma ferramenta. Então, a gente vai ter que saber utilizar ela, né? Eu hoje utilizo, já no nosso escritório a gente utiliza, mas ele não substitui ninguém, Com certeza. ainda não, principalmente na área de arquitetura.
porque a gente tem o lado prático, tem o lado que de fato é uma receita ali de bolo, às vezes algum cálculo, alguma coisa assim, mas tem o lado humano, né? Então, o que isso a inteligência ainda não consegue ter. E aí, mas ela já nos ajuda bastante. É um desafio aí que nós ainda, eu sou jovem ainda, então tem, mas nós tem muita coisa. Então, nós profissionais vamos ter que entender e essa geração futura aí também vai ter que pegar esse bonde e se adaptar, né? Ô Bruno, me diz uma coisa, é um curso caro? Eu não digo assim se você cursar uma faculdade particular, mas eu digo assim, as despesas, porque eu me lembro que eu tinha alguns amigos que cursavam na época, Uhum. e eu não sei se isso evoluiu muito nesse sentido, mas gastava-se muito com maquete, com muito produto, muito material, né? Então eu sempre tive essa dúvida, então eu sempre ouvi que era um curso que se gastava. É isso mesmo? Não, não é tanto? É mais um pouco? Eu acho que já foi mais. Foi mais, Eu né? acho que já foi mais. Então, hoje primeiro ano, principalmente, depende muito da faculdade, né, da universidade, mas O viés também da faculdade, né? Tem isso, muito isso, né? exatamente, exatamente. Então, assim, o primeiro ano, geralmente, você tem que ter lá prancheta, É. régua paralela, compasso, Uhum. Tem lapiseira, como fugir não disso. tem como fugir. Você tem que aprender a E fazer isso. adquirir o seu material. Exatamente. Mas hoje já é muito tecnologia, né? Então, os livros, por exemplo, Sim. é, na minha época eu comprei muito livro para ler, para estudar, foi muito bom, né? Mas a gente não tinha esse acesso à internet do jeito que a gente tem hoje, né? Hoje você não precisa, é que não precisa, né? A gente mudou o jeito Sim. de ver os livros. Foi uma adaptação natural com o passar do tempo, né? Exatamente. Então hoje você vai gastar, mas você vai ter que gastar num computador bom, que vai dar conta de todos os softwares que precisa rodar. Então, mas ele ainda assim é um curso que você vai ter um gasto, Sim. né, durante o ano, Uhum. porque todos os projetos que você entrega, você tem que mandar imprimir. E não é uma impressora normal, é uma plotter, é um tamanho grande, são pranchas, a gente chama de prancha cada folha do projeto. E aí são muitas que você tem que entregar para o professor. Então, assim, tem esse gasto extra. Sim. Não é excessivo, mas você tem que estar preparado, né? Não vai ter como fugir dele, né, Bruno? Não tem como fugir dele. E aí, uma dica importante para quem vai cursar arquitetura tem que fazer estágio. Tem que fazer estágio, porque você tem que aprender é, o dia a dia. Acho que qualquer curso, né? Você tem que estagiar na área. Não tem como. Você pega uma pedagogia, como é que você vai fazer um curso de pedagogia e não vai nunca ter pisado numa sala de aula? Vai observar a criança, Exatamente. comportamento. Sim, exatamente. E na arquitetura é isso, né? E eu sou muito crítico com os cursos de arquitetura. Então, assim, eu sou crítico com os cursos, com os docentes. Eu acho que todos têm que ter experiência na área, né? Tem que atuar. Eu sei que é difícil para um professor de 40 horas atuar, Sim. mas ele, de alguma maneira, ele tem que estar antenado com o que está Prática, né, acontecendo na Bruno? prática, claro. Quantas mudanças que tem, atualizações, né? Sim, atualização de software, atualização de material, atualização de legislação. E então você tem que estar antenado com tudo isso, né? Ainda mais que você transmite conhecimento para um aluno, né? Então o aluno tem a sua responsabilidade, ele tem que correr atrás, ele tem que entender, mas ele precisa ser orientado nesse início, né? Então é muito importante, todos os alunos de arquitetura têm que fazer estágio, têm que estagiar. A gente fala muito nas nossas formações de professor, né? Aonde que o professor está se formando, se capacitando, né? Porque, como você bem disse, né, Bruno? O professor está ali 40. Eu tenho professores que dão 50, 60 aulas por semana, manhã, tarde e noite. Que horas que esse professor está estudando, está lendo algo para ele trazer para a sala de diferente? Então, Exatamente. precisa aliar, né, Bruno? Precisa. Não, Fica só ali e desatualiza, né? exatamente. Então, Ô Bruno, pra gente fechar, muito bacana, viu? Já te agradeço, assim, de antemão o seu imagina. tempo, ter vindo aqui. Eu sei que você é extremamente ocupado e a gente aprendeu muito, assim, vai ser de grande valia. Deixa uma mensagem para esse aluno nosso do médio que pensa que está indeciso, a gente tem vários indecisos, né? O que que ele deveria olhar se ele tivesse uma queda pela arquitetura, assim, que dica que você dá para ele? O que que seria importante para ele decidir fazer arquitetura ou depois que ele estiver fazendo o curso? O que que seria importante para ele, assim, no geral?
aquela dica que talvez você não teve lá atrás, que seria a dica de ouro que você daria hoje. Eu acho que um bom profissional da arquitetura, ele tem que ser curioso e observador. Então, assim, são duas características que vão fazer muita diferença. Porque a gente tem que observar tudo. Assim, a gente tem que entender como as coisas funcionam. Principalmente na arquitetura. A gente especifica muitas coisas e cria também, né? Então, por mais que na arquitetura tem uma máxima assim que nada se cria, tudo se transforma, tudo se copia, né? Por quê? Porque são evoluções, né? Então, Claro. a gente usa técnicas hoje que os romanos utilizavam. Nós fomos adaptando. Aprimora, né? Aprimora, então, né? Conforme o tempo, conforme a tecnologia disponível, nós fomos aprimorando. Mas a gente precisa entender como é que as coisas funcionam. E para entender isso, você tem que ser curioso. Você tem que querer saber, ir atrás e observar. Tem que observar para pegar isso, absorver isso e colocar no teu projeto. Eu li um livro esses tempos atrás, diz assim, o título era Roube como um artista. Mas em que sentido? No sentido de você olhar uma obra de arte, olhar um instrumento ali e pegar aquilo para você e transformar aquilo no seu projeto, né, na sua obra autoral. Então, não é copiar nesse sentido literal, né? É você se apropriar de um conhecimento que já existe, está aí, para todo mundo, e aplicar isso no seu projeto, né? Então, isso é muito importante para um arquiteto. Então, se você é curioso, se você é perceptivo e gosta de entender como as coisas funcionam, eu acho que a arquitetura é um bom curso para você. Então, Já é um bom pré-requisito, né? exatamente, exatamente. E não faça arquitetura só para fazer decoração, porque a arquitetura é muito mais ampla que isso, muito mais. Que bacana, Bruno. Quero te agradecer mais uma vez, tá? Muito legal ouvir você, né? Desde a concepção do projeto, para a gente entender mais como que nasceu, né? Se hoje a gente vê, né, toda a construção, essa construção gigantesca, né? Robusta, né? E como ela começou lá atrás, né? Então, muito bacana, né? Então, quero te agradecer mais uma vez, viu, Bruno? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder explicar um pouquinho do nosso projeto, do nosso trabalho, né? Espero que inspire aí muitos alunos para serem arquitetos ou engenheiros ou irem para a área da construção, e vamos aguardar eles aí nas novas mentes brilhantes. Com certeza. Que legal. Obrigado, viu, Bruno? Imagina. E quero agradecer você também, né, que nos acompanhou aqui em mais um videocast, que é o Interacast dos Colégios Interativa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.